Brasília, capital do país, capital do poder. Para mostrar um pouco do cotidiano do legislativo e de um parlamentar no maior centro político do país, o Shalom Brasil acompanhou o cotidiano do deputado federal Walter Feldman, vice-líder do PSDB na Câmara. Feldman já ocupou vários cargos políticos. Foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, líder de governo, vereador, governador interino e secretário-chefe da Casa Civil na gestão Mário Covas. Feldman também criou o CONSCRE, órgão parlamentar de muita importância para a comunidade judaica. A quinta-feira começou com uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família, que, por sugestão de Feldman, discutiu o fenômeno conhecido como morte súbita. O caso mais conhecido foi o falecimento em campo do jogador Serginho. Outra questão debatida foi a obrigatoriedade de locais públicos terem à disposição os desfibriladores cardíacos, aparelhos de fácil manuseio que poderiam ter salvado a vida do atleta e talvez de muitos dos 712 brasileiros que diariamente são vítimas da morte súbita. Feldman é relator do projeto de lei que prevê a instalação dos aparelhos em ambulâncias, metrôs, aeroportos, shoppings e outros locais públicos. A iniciativa do deputado Walter Feldman é extremamente importante pelo momento e pela sua dedicação, como sempre nós vemos, que ele traz uma iniciativa inovadora de chamar a população, junto com os parlamentares, para resolver uma questão tão crucial como é a morte súbita cardíaca. Deputado, o projeto de lei proposto pelo Walter Feldman, gostaria que o senhor analisasse os benefícios que isso pode trazer para a população. Sem dúvida nenhuma, isso há uma necessidade já latente já há muito tempo no nosso país, que projetos como esse sejam levados em benefício da nossa população. A morte súbita é uma realidade que nós, em especial, eu como cardiologista e parlamentar, tenho aqui me juntado a pessoas e a parlamentares como o Feldman no sentido de nós resolvermos essa questão. Deputado, quais são as expectativas para o projeto de lei ser aprovado no plenário? Olha, depois de quase 20 anos de parlamento, eu posso dizer que nós já temos a sensibilidade para saber quais projetos poderiam ter alguma resistência. Esse, hipótese nenhuma, se nós aprovarmos rapidamente aqui na Comissão de Seguridade Social, ele vai a plenário para inclusive agilizar a sua tramitação, porque ele é terminativo, ele poderia ser resolvido nas próprias comissões, mas indo ao plenário, acredito que ele terá uma votação consensual e, portanto, com aplicação imediata em todo o Brasil. Após a audiência, acompanhamos Feldman no coração da Câmara, o plenário. E aproveitando o ambiente democrático, ele comentou temas polêmicos do atual cenário da política no Brasil. Deputado, gostaria que o senhor comentasse a dificuldade que muitos estados e municípios da República têm em fazer o seu governo. Por que ainda existe essa centralização aqui em Brasília? Bom, esse talvez seja um dos problemas mais graves da República. Há uma centralização que foi aperfeiçoada, entre aspas, na ditadura militar. A União tinha poder absoluto, poder institucional, que se realiza muito na questão da arrecadação dos impostos. Eu, nesses últimos 2 anos aqui em Brasília, trabalhei muito a questão da reforma tributária. E fica claro que o Brasil é Brasília. A maior parte da arrecadação dos impostos e taxas elas são feitas nos municípios, nos estados, mas vem para Brasília que gasta mal. Há também uma certa resistência em relação ao chamado poder de São Paulo. Há uma sensação que São Paulo tem tudo, nós temos todas as dificuldades e carências resolvidas, o que nós que lá vivemos sabemos que não é verdade. São Paulo faz parte do Conselho Nacional, dá uma grande ajuda nos cofres da União, ajuda outros estados e nós queremos a compreensão do Brasil de que São Paulo também precisa do apoio federal para que os seus problemas possam ser resolvidos. Agora, deputado, a questão ainda da carga tributária, será que isso não contribui para a desmoralização do Estado e seu desmonte e destruição também daquele ideal de bem-estar social, que inclusive é uma das ideologias do PSDB? Como o senhor analisa essa questão? O Brasil passou nos últimos anos por grandes transformações, particularmente a transformação no modelo de Estado. Para que isso acontecesse, criássemos a lei de responsabilidade fiscal, combatêssemos a inflação, constituíssemos uma moeda forte como o real, houve uma elevação da carga tributária.
O PSDB, infelizmente, teve que fazer isso para que o Brasil entrasse no patamar dos países civilizados. Agora é a hora de reduzir a carga tributária. Você tem razão, quanto mais forte a carga tributária, mais o cidadão é penalizado. Trabalha para o Estado e não trabalha para si ou para o desenvolvimento da sua família. Não pode fazer com que as empresas sejam capitalizadas e haja mais investimentos. Então, a nossa proposta na reforma tributária aqui no Congresso Nacional é uma redução progressiva da carga tributária a um patamar civilizado, como por exemplo os Estados Unidos, que é abaixo de 30%. A partir desse patamar, o Brasil poderia aí sim fazer com que os recursos ficassem na própria sociedade, na própria atividade econômica e não nas mãos do Estado, que infelizmente ainda hoje gasta muito mal. Agora, deputado, como a gente equilibra os interesses do mercado e ainda manter esse ideal de bem-estar social? Eu diria que é o Estado social-democrata. Você resumiu na sua pergunta o nosso projeto, nosso modelo de governo, que é você investir os recursos necessários para o desenvolvimento do cidadão, através da educação, da saúde, do emprego, da geração de renda, na possibilidade de organização de comunidades locais, mas é também você fazer com que o Estado não perca o seu papel regulador, fiscalizador, através das agências que nós criamos no último governo. As agências reguladoras do mercado, para que o mercado possa se desenvolver, mas não extrapole os limites do interesse público, do interesse maior. Deputado, gostaria que o senhor comentasse como andam as articulações na Frente Parlamentar Brasil-Israel. Olha, muito interessante. Eu diria que ela deu um salto no ano passado, quando nós decidimos nessa frente convidar um senador para poder presidi-la, o senador Crivella, e criamos uma instância de movimento para que ela não fosse apenas uma frente de reuniões e de debates. Acho que nós estamos na linha de ampliação para que os representantes dos judeus aqui no Congresso e na Câmara não sejam apenas deputados de origem judaica, mas sejam aqueles que conhecem, se simpatizam, respeitam e defendem a história e o futuro de Israel. Mas não só de debates e articulações é feito o cotidiano de um parlamentar. Político experiente, a postura pública de Walter Feldman é reconhecida pelos colegas de Brasília, mesmo por aqueles que são de partidos distintos do tucano. O Walter é meu amigo, inclusive quando fui secretário de esportes em São Paulo, o Walter procurou-me no sentido de que uma chave da Taça São Paulo de Futebol Júnior fosse em Embu, uma cidade que ele tinha interesse. Nós fizemos com a maior satisfação, uma alegria, e sempre que eu posso fazer alguma coisa para ajudar o Valtinho, eu faço, porque é uma pessoa que tem um relacionamento bastante bom com todos nós e, portanto, é uma alegria poder falar de Walter Feldman. Walter é uma pessoa que conserva princípios, moderniza-se na ação, mas principalmente mantém o caráter do homem, que é uma coisa excelente, para que a gente possa ter, inclusive, esse caráter, modificando a história de que todo político é igual. Walter não é parte desses que podem ser considerados como vala comum. Eu acho que ele se soma àqueles que têm a política como instrumento, inclusive, da seriedade e da expressão desse tipo de caráter que me referi aqui agora há pouco. Walter é um defensor da coisa pública o tempo todo, né? Sempre o interesse público está acima desse ou daquele pequeno interesse que possa, às vezes, influenciar as decisões que são tomadas no Congresso. Segundo, é talvez o melhor articulador que o Congresso Nacional tem hoje. O Walter tem uma capacidade, por esse espírito republicano, pelas suas qualidades pessoais, pela sua habilidade, de conseguir transitar em todas as correntes dessa casa, com todo tipo de gente, sempre conversando e articulando e viabilizando aquelas que são as suas ideias e suas propostas. No corre-corre de Brasília, pelos agitados corredores da Câmara, Feldman aproveitou encontros casuais para apresentar seus companheiros da casa. Eu queria apresentar alguém que é um craque do futebol, do esporte, um extraordinário deputado do Partido Verde do Rio de Janeiro. E durante as noites, quando dá, a gente bate umas peladinhas aí nos campos de futebol aqui de Brasília. É ou não é, Delei? É verdade, Valtinho. Eu fico aqui observando muito a atuação do Walter, que é uma referência aqui dentro do Congresso. É chamado pelos mais ímpios de pequeno notável. Olha, na minha avaliação, esse é o mais importante deputado aqui do Congresso na área social. Seria o meu ministro da Saúde se um dia eu fosse presidente da República. Uma satisfação estar com você aqui no programa Shalom, dirigido pelo companheiro Marcel. Coisa boa, Feldman. Você
Elogiar a gente assim é uma motivação e tanto, porque as qualidades que você tem, o respeito que você tem dos seus colegas, isso para nós é uma satisfação muito grande, poder conviver com você e ter você como amigo. Acompanhamos também as atividades do gabinete do deputado, agora secretário das subprefeituras de São Paulo. As assessoras contaram como foi ter trabalhado com Walter Feldman. Ele, como deputado federal, é uma pessoa encantadora. Todas nós aqui temos uma experiência de falar de outros políticos com quem nós já trabalhamos, são pessoas também bacanas, mas igual a ele... Aqui na Câmara todo mundo adora ele, até os contínuos, os faxineiros, eu acho que todo mundo vai sentir falta dele. Ele é uma pessoa que conversa com todo mundo, dá atenção, carinho, uma coisa difícil de acontecer, porque aqui as pessoas são muito... frias, políticas, né? E isso não acontece, e isso é uma coisa natural dele. Ele não é assim porque ele é político, ele é, a gente vê que ele é assim.